Nós somos o grupo Recuperação de Solos Brasileiros Degradados por Monoculturas de Cana-de-Açúcar. O uso de plantas pioneiras. Os componentes do grupo são Clara Santos Kroll, Daniela Ramires Pimenta, Gabriela Saciloto de Souza, Isabela Castilho Assis e Nicole Cristofoletti. O Brasil tem uma grande herança histórica de exploração. Desde a chegada dos portugueses em 1500, o país teve seus bens naturais completamente explorados, principalmente a vegetação nativa. Esse fato foi determinante para seu desenvolvimento econômico. Diante de tantas ameaças, o país precisou definitivamente ser ocupado. Em 1534, por ordem de Dom João III, a América Portuguesa foi dividida em 15 faixas de terras, a qual foi uma distribuição completamente desigual, pois era voltado completamente para a nobreza, chamadas capitanias hereditárias, hereditárias por ser passadas de pai para filho. Por conta da dificuldade de tornar uma grande área produtiva como as áreas das capitanias hereditárias, surgiram então as sesmarias, que eram áreas menores de produção. Um fato que contribuiu muito para a desigualdade na distribuição de terras foi a Lei de 1850, a chamada Lei de Terras, ratificada por Dom Pedro II, a qual tinha o intuito de agradar a nobreza. Esses processos deram origem aos latifundiários, ou seja, produtores de uma única cultura capaz de abastecer o mercado externo. Assim, a produção agrícola brasileira foi formada em torno de monoculturas, que são terras ocupadas pelo plantio extensivo de um único vegetal, as quais foram se adaptando aos períodos de inovações agrárias, como a monocultura de açúcar, por exemplo. Em 1975, foi criado o Programa Nacional do Álcool, o chamado ProAlcool, o qual foi uma iniciativa do governo para incentivar a produção de etanol no país, já que o preço do petróleo havia subido drasticamente devido à crise petrolífera mundial. Junto com o ProAlcool vieram também diversos impactos ambientais, pois, além de aumentar as dívidas públicas no país, o programa fez com que os latifúndios monocultores de cana-de-açúcar também aumentassem. Entretanto, esta técnica adotada pelos latifundiários é considerada uma grande desvantagem ambiental, pois geralmente é feita através da retirada da vegetação nativa. Esse processo implica diretamente no desbalanceamento físico, químico e biológico do solo, fazendo com que a produtividade das plantações caia drasticamente. Apesar do avanço da tecnologia agrária, pouco se foi feito para evitar a perda de solo ou até mesmo para restaurá-lo. Locais que possuem baixa produtividade, ou seja, extensos territórios sem um manejo adequado, como áreas naturais amazônicas, áreas desmatadas, locais com uso excessivo de insumos, como fertilizantes, herbicidas e inseticidas, áreas expostas a queimadas ou ainda áreas que não fazem a rotação de cultura, ainda tem uma solução: as plantas pioneiras. Vou explicar agora como que o cultivo de cana-de-açúcar afeta as propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Propriedades químicas. A acidificação do solo, que pode ser natural ou intensificada pela intemperização, é um problema muito comum no cultivo de cana-de-açúcar por conta do uso de fertilizantes. Os nutrientes retirados do solo pela cama são o nitrogênio, o fósforo, o potássio, cálcio, enxofre, magnésio e o carbono. Eles são extraídos conforme o desenvolvimento da planta. Observa-se que as propriedades químicas dos solos canavieiros são diretamente afetadas em comparações com os habitats naturais, mas isso varia com os tipos de solo, idade da plantação e as práticas agrícolas. Propriedades físicas. É importante a gente compreender que as características físicas dos solos variam de acordo com a composição e a formação das estruturas. Então, cada solo tem a sua característica, como textura, estrutura, densidade, porosidade, permeabilidade, fluxo da água, ar e calor. Todas essas propriedades elas determinam a qualidade do solo e a sua produtividade. Atualmente, a produção de cana-de-açúcar é em grande parte mecanizada. Isso faz com que a camada superficial do solo seja compactada por tratores e colheitadeiras, que consequentemente afetam as características físicas do solo, como porosidade, aeração, resistência do solo, também reduz o sistema radicular e por conta disso acaba afetando a produção. Isso também modifica a taxa de infiltração, aumenta o escoamento e a erosão. Propriedades biológicas.
As propriedades biológicas do solo são utilizadas como indicador de qualidade do solo e são diretamente afetadas pelas mudanças químicas e físicas. Ou seja, quando essas propriedades elas são afetadas, elas podem modificar os componentes biológicos do solo e interromper as atividades microbianas. As atividades enzimáticas elas são um indicador sensível das propriedades biológicas. Nas produções de cana-de-açúcar, essa atividade ela é baixa, porém ela varia com a gestão do campo. Existem estudos sobre os impactos da cana na biodiversidade e eles demonstram uma significativa diminuição na comunidade de répteis, aves e invertebrados em áreas desse tipo de cultivo em comparação com outras atividades agrícolas. Mesmo comunidades mais complexas, como as de mamíferos, são afetadas diretamente por conta dessas práticas de manejo de cana-de-açúcar, e elas se relacionam diretamente com a intensidade dessa produção. Outro aspecto da perda da biodiversidade está ligado com a ecotoxicidade. Ela é um termo atualmente muito em voga que explica a necessidade de se conhecer os efeitos que os produtos químicos lançados no meio ambiente podem ter sobre os indivíduos, populações e comunidades de organismos, além de conhecer como o homem pode ser afetado por isso também. Isso tudo está ligado com o aumento da demanda do etanol, que impulsionou a demanda por plantações de cana-de-açúcar, o que está se tornando uma grande preocupação, pois essas plantações estão avançando sobre as florestas naturais, territórios indígenas e terras agrícolas, colocando em perigo toda a biodiversidade e a qualidade do meio ambiente. Todas essas características nos levam à conclusão de que a cana-de-açúcar, como todos os agrossistemas, podem ter diferentes externalidades, algumas positivas, outras negativas. Assim, os impactos estão diretamente relacionados com a gestão ao invés da colheita. Isso significa que a tomada de decisão é crucial para tornar qualquer agrossistema sustentável ou insustentável. Após o estudo dos impactos no solo causado pela monocultura de cana-de-açúcar, vamos explicar como as plantas pioneiras auxiliam na restauração dos solos degradados. Primeiramente, é importante retomar alguns conceitos básicos que explicam a importância e o surgimento da planta pioneira. Começando com a ecologia, que é a parte da biologia que estuda as interações entre os seres vivos e o ambiente. Essa interação é chamada de ecossistema. E dentro do ecossistema existem um conjunto de comunidades, seres bióticos que interagem com o meio em que habitam. É possível observar que existem alterações progressivas dentro de uma comunidade de um ecossistema, até que se chegue no estágio mais avançado, ou seja, uma comunidade estável. E esse processo é chamado de sucessão ecológica. A sucessão ecológica acontece em dois momentos. Um, na formação de novos habitats, que é a sucessão primária, e o outro após alguma perturbação, como desmatamento, queima e uso de pesticidas no solo. Essa é a sucessão secundária. O processo de sucessão ecológica envolve um período inicial e um período final. O período final é chamado de clímax. Nos períodos iniciais, encontram-se espécies primitivas, que têm alta resistência, porém curta longevidade. Essas espécies são as plantas pioneiras. As plantas pioneiras oferecem um ambiente mais suscetível e estável para a adaptação das próximas espécies. As próximas espécies, elas focam mais na sua estrutura e sobrevivência, por isso são ótimas competidoras. Elas são o estágio final da sucessão ecológica, o clímax, o ápice do desenvolvimento de uma comunidade, como as árvores frutíferas. Essa imagem é um exemplo da sucessão ecológica em um ambiente de clima subtropical. No começo, é possível observar a aparição de pequenos musgos e líquens nas pedras, e depois, ao longo do tempo, o desenvolvimento desse ecossistema. As plantas pioneiras são essenciais em ambos tipos de sucessão, tanto na formação de novos ambientes como na restauração de ecossistemas. Além de ser uma alternativa totalmente natural, ela é capaz de auxiliar na recuperação de ambientes extremos, como o solo da monocultura de cana. Ter na monocultura um ambiente extremo, a planta é capaz de restaurar o solo, além de conseguir reverter situação de área degradada pela queima. Segundo um estudo da Universidade Tecnológica do Paraná, junto do Instituto de Biologia da Universidade de Uberlândia. O estudo mostra que a planta pioneira Adenocalima notsum, apelidada de Silvia Manso, é capaz de ser resistente e se adaptar ao fogo, além de ter o seu desenvolvimento estimulado por ele.
Apesar de nos referirmos o tempo todo a ela como planta pioneira ou espécie primitiva, ela possui inúmeras variações linguísticas, muito mais populares, porém infelizmente pejorativas, como erva daninha, praga, planta invasora, entre outros. As variações linguísticas são definidas por qualquer planta que atrapalhe o interesse ou atividade econômica humana. Apesar disso, com o conhecimento e o estudo que tivemos, é possível observar que a planta pioneira é de extrema importância e possui inúmeros benefícios. Agora, falaremos um pouco sobre como podemos selecionar a melhor espécie de planta pioneira que irá restaurar o solo que foi degradado pela cana-de-açúcar. Isso podemos fazer através de análise química e física. A análise química do solo, ela possui duas etapas. A análise química completa, que é aquela que analisa quais micros e macronutrientes que foram retirados do solo a partir da cana-de-açúcar. E a análise química básica, que é aquela que deve ser feita cada vez no ano para o produtor saber como está indo o manejo da sua cultura. A análise física do solo, mais conhecida também como análise granulométrica, ela determina a quantidade de argila, silt e areia que tem em alguma parte do solo. A retirada de uma amostra do solo para realizarmos todas essas análises pode ser feita com o trado espiral. Ele é um equipamento muito usado no Brasil para retirarmos uma parte do solo. Essa amostra ela deve ser retirada evitando linhas de plantio e antes da recuperação do solo. A produção de frutos ela é muito bem-vinda, uma vez que eles irão ajudar na regeneração, chamando a atenção de animais que trarão por sua vez sementes e frutos, aumentando o crescimento de espécies. As espécies leguminosas também são uma boa escolha, pois elas possuem uma característica enorme de aumentar a captação de nutrientes, pois essa capacitação de fixação do N2 no atmosférico, ela auxilia na manutenção da biodiversidade. Espécies de árvores leguminosas têm possibilitado uma revegetação de áreas degradadas por cobertura de ácidos de mineração. E como citado, as leguminosas elas são excelentes no preparo de áreas de adubo verde e no preparo de áreas para recuperação, que é o nosso caso. Como essa vegetação ela será a colonizadora do local degradado, ela possui uma adaptação muito simples. Ela só precisa ser adepta a todo tipo de temperatura, umidade, pressão e salinidade. Entretanto, para o melhor resultado, é recomendado espécies acostumadas com a região. Assim, elas obterão uma melhor produtividade e um maior desempenho. Para a gente falar sobre o custo-benefício das plantas pioneiras, é importante primeiro a gente determinar o que é PIB. O PIB ele é a soma de todas as riquezas que são produzidas através da prestação de serviço, que é o que gera e difunde renda e produtividade em um determinado território. Segundo o IBGE, no Brasil, o PIB de 2019 foi 7,3 trilhões. E dentro do valor total do PIB, as atividades do agronegócio elas compreenderam por volta de 21,4%, que é mais ou menos 1,55 trilhões. Dentro da atividade do agronegócio, a gente tem basicamente dois âmbitos, que é o âmbito da agropecuária e o âmbito agrícola. O âmbito agrícola ele compreendeu mais ou menos 68% do valor das atividades do agronegócio, que é por volta de 1,6 trilhões. Esses dados, eles nos mostram o quão grande é e quão importante é a participação das atividades agrícolas dentro da economia do nosso país. Como a gente está falando sobre a degradação pela cana-de-açúcar, é importante relevar os aspectos da cana também. O estado de São Paulo, ele abriga 55% da cana das safras de todo o país. Então, é o estado que mais abriga a produção de cana. A cana, ela roda na economia mais ou menos 60 bilhões de reais. Ou seja, ela é muito implicante na economia do Brasil. Quando a gente fala do uso das plantas pioneiras, dessa prática, é importante falar sobre a parte econômica, porque a prática precisa ser economicamente interessante para os produtores, para o Estado. Então, qual é o real valor, qual é o real custo-benefício que essa prática traz
para quem vai usufruir dela, para os produtores. Quando um produtor ele faz o uso da terra agricultável, ele faz o uso econômico através da plantação de safras, quando aquela terra se torna improdutiva, se torna infértil, o método mais comum que é feito aqui no Brasil, no nosso país, é o abandono das terras. Só que o abandono da terra para regeneração natural do solo significa sem produção, e sem produção é não geração de renda, e portanto não produção de dinheiro. O uso das plantas pioneiras acelera esse processo de regeneração do solo, ou seja, o tempo que o solo precisa para se regenerar completamente e conseguir abrigar outra safra diminui. E isso faz com que o tempo de produção do produtor naquela terra agricultável seja maior, ou seja, a produção de renda também seja maior. Por isso que é interessante economicamente para os produtores começarem a usufruir dessa prática. Ao primeiro momento, ela pode ser mais cara, porque precisa de um investimento para começar. Porém, a longo prazo, a sua terra vai te dar mais tempo para produção, menos tempo para regeneração e mais tempo para produzir as safras, no caso, a cana-de-açúcar. Então, é isso que compreende a parte economicamente viável da prática que a gente está apresentando. Foi evidenciado que, dentre tantos impactos causados pelas monoculturas de cana-de-açúcar, como a compactação do solo e o aumento gradativo do processo erosivo, o desmatamento é uma das principais problemáticas vindas das atividades agrícolas canavieiras, já que as monoculturas de açúcar são a cultura básica do país e as principais causadoras dos desflorestamentos. Diante disso, torna-se necessária a utilização de técnicas com o uso de plantas pioneiras para a recuperação desses solos, já que essas suprem as propriedades químicas, físicas e biológicas deles, garantindo, por exemplo, a interação micorrízica, ou seja, a associação entre fungos e raízes, e a fixação de nitrogênio com mais eficiência e agilidade. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise dessas espécies pioneiras, concluindo que cada região e tipo de solo possui a espécie mais adequada. Foi observado que para a obtenção de plantio mais adequado e correto, se faz necessária a realização de testes laboratoriais de análise de solo, em que será julgada as necessidades de cada solo, que cada solo possui e os nutrientes a serem repostos. Além disso, o manejo de plantas pioneiras não é apenas uma opção viável para a restauração de áreas degradadas, mas também compreende um âmbito econômico que pode ser aproveitado pelos produtores, visto que essas espécies são de baixo custo, fácil adaptação e o método é consideravelmente mais econômico que o método tradicional de abandono de território.